Isso é síndrome de autismo. E é claro que a partir daquele dia 5 de fevereiro, se me lembro bem, uma quarta-feira, às 10h10 da manhã, esteve na minha frente a primeira pessoa, a primeira criança com autismo. E de ali, nunca mais me afastei. Que ano Há 45, 1975. Olá, meu nome é José Raimundo Fassion. Há 45 anos, iniciei minha carreira no mundo do transtorno do espectro do autismo, que naquela época nós chamávamos de síndrome do autismo. Eu sou mineiro, eu sou de São João del Rei, terra de Tiradentes, Bárbara Eliodora, Aristide Junqueira, Otto Lara Rezende, terra também de Tancredo Neves e outros. E venho de uma família de italianos. Meu pai e minha mãe tinham somente terceiro ano do grupo escolar, mas souberam com maestria desde cedo cuidar bem dos filhos. E para eles, cuidar bem dos filhos é fundamentar-se nos conceitos da moral, da ética, ser justo, ser honesto. Isso me impressionava muito, aqueles pais tão simples, de origem tão simples, mas que souberam desde cedo nos oferecer, nos educar, nos tratar como filhos, nesses princípios elementares. Eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade. Hoje eu nem sei se isso foi ruim ou bom, porque a minha infância ela foi dividida em 3 pontos. O estudo, a frequência na escola, o trabalho e, claro, brincar como criança. Quando tive que ingressar-me no hoje que chamamos de ensino médio, ginásio, eu perguntei: padre, o senhor tem algum trabalho aí que eu possa fazer para eu não pagar o colégio? Porque eu quero estudar nesse colégio, mas eu não tenho dinheiro, minha família não tem o dinheiro para pagar a mensalidade. E eis que esse padre se encantou com essa pergunta que eu fiz a ele. E ele falou: sim, nós podemos aproveitar você aqui no seu próprio colégio. E o meu primeiro trabalho oficial, mas não ganhava dinheiro nenhum, simplesmente eu não precisava pagar as mensalidades, foi ajudar a arrumar as salas de aula, limpar, varrer a sala de aula, colocar as carteiras direitinho para o próximo dia. E assim eu comecei minha carreira de trabalho no Colégio Salesiano. Porque eu tinha sido um bom aluno durante o científico, eu faço vestibular para psicologia e em São João del Rei, na Faculdade Dom Bosco dos Salesianos, foi criado nos primeiros, não foi o primeiro, mas pertenceu aos primeiros cursos de psicologia no Brasil. Aos 20 anos de idade, fui cair primeiramente por acaso ali na Alemanha, mas logo fui para a Finlândia. Cheguei na Finlândia, uma história muito longa, fiquei algum tempinho lá, até que um padre salesiano me trouxe da Finlândia, eu vim para a Alemanha e ali ingressei-me na minha carreira. Isso foi no dia 6 de janeiro de 1974. Eu chego em Münster. Eu tenho 2 grandes origens do que eu sou hoje, devo tudo a isto. Primeiro, ao meu seio familiar, os salesianos, que além da formação teológica, filosófica, sociológica, humanística, encontro depois o terceiro fator preponderante em toda a minha formação: o povo alemão. Obstinado, como eu sempre fui, primeiro pela minha própria sobrevivência, mas também por fazer as coisas e fazer correto. Quando chegou 6 meses de alemão, eu pedi para fazer provas. Fassion, eu quero fazer prova, quero tentar. E fiz. Passei em 4, fiquei em 1. E eu fui para minha casa de estudantes. Estudava, varava à noite. Eu aprendi algumas coisas na vida. Quando fizer alguma coisa, faça perfeito, não faça mais ou menos. Esse é um dos princípios elementares que regem, inclusive, até hoje a minha vida. Se fizer, faça perfeito, não faça mais ou menos. Uma noite, um El Salvadoreño
na casa de estudantes onde eu morava, na República. A minha pressão baixou, eu perdi a consciência, e talvez pelo cansaço mental, ele me ajudou, buscou alguém, o outro estudante de medicina, percebi, não, isso é só pressão, foi uma hipotensão que ele teve, e fui lá fazer a prova 14 dias depois. E passei. Eu ingresso-me, então, no primeiro semestre de psicologia na Universidade de Münster, 1974. Sempre me interessei por comportamento humano e sempre gostei de ciência. Tanto é que até hoje eu tenho uma aversão enorme, expressões como eu não acho nada. Eu levanto uma hipótese e tenho que prová-la. Mas a minha opinião, eu não opino em nada. Eu sou baseado no que prediz a ciência. E no que prediz a ciência é aquilo que estudos que tenha consistência metodológica, não é? Por incrível que pareça, no meu primeiro estágio que eu tinha que fazer, estágio obrigatório, eu fui enviado a uma instituição mantido pela Caritas alemã e pelo governo alemão, a 30 quilômetros de Münster. Ali tinha e tem até hoje uma instituição, uma residência com 125 meninos e meninas, com retardo mental grave, com problemas seríssimos de comportamento, como insônia, autolesão, agitação, cujos pais não dão conta mais, ou os pais já são idosos, ou falecidos, ou pais alcoólicos e que eles não podem ficar mais com seus filhos. Então esses meninos e meninas moram ali. E eu fui enviado para lá. E eis que no dia 5 de fevereiro de 1975, eu tinha uma audiência com o médico-chefe, um psiquiatra, Dr. Herbert Marx, e ele me receberia. E eu fui à Kinderheilstätte Nordkirchen, ele me perguntando de onde eu vinha, e olhou as minhas credenciais da Universidade de Münster, etc. E ele disse, tive uma ideia, venha comigo. Então ele levantou-se e me levou até essa menina, 11 anos de idade. E ele me disse, ela tem a síndrome do autismo. Síndrome do autismo. E eu remeti-me lá ao meu ginásio científico. Autismo, é grego, isso é grego. Autoísmo, aí comecei a pensar. Automóvel, veículo que move por si só. Autoísmo, voltado para si mesmo. Auto, para si mesmo. Ismo, voltado. Isso é síndrome de autismo. E é claro que a partir daquele dia 5 de fevereiro, se me lembro bem, uma quarta-feira, às 10h10 da manhã, esteve na minha frente a primeira pessoa, a primeira criança com autismo. E de ali, nunca mais me afastei. A 45, 1975. Portanto, comecei ali. E aqui, sabe por que me encantava? Sabe o que mais me moveu nesta época? Era já a época que a gente tinha ido à Lua. O mundo já estava completamente superlotado de bombas atômicas. A gente pode dizer, destruiu, inclusive, o planeta em 7 vezes de tantas bombas que nós temos. Nós fazíamos transplante de coração. Christian Barnard, da África do Sul, fez o primeiro transplante lá em 67, 68. Logo depois, o brasileiro, na verdade de origem italiana, Dr. Zerbini, faz o segundo e o terceiro transplante de coração. Digo, caramba, nós somos capazes de fazer isso tudo, somos capazes disso tudo. Mas aí tem uma criança se autolesando, se movendo, totalmente encapsulada, e a gente não sabe o que fazer. Aquele para mim era um desafio, mas era um desafio muito mais humano, né? Humano, a gente está falando de vida humana. Né? E eu não me conformava com aquilo, então dá-lhe estudar.
obstinadamente primeiro estudar para entender o que é isto, porque eu percebi já naquela época que eu só poderia ajudar, eu só poderia auxiliar, eu só poderia ter qualquer tipo de resultado com essa menina, que depois vieram outros, mas ali nos primeiros dias eu cuidei dessa menina. Eu só podia ter resultado se eu entendesse primeiro o que é isso. Não se dá, você não pode ajudar as outras pessoas se você primeiro não sabe o que é. Porque vontade de ajudar, todos têm. E é por isso que obstinadamente, a partir dali, entrei nesse mundo. Autismo. E aí vieram, evidentemente, ao longo da minha carreira de estudos, vieram outras patologias associadas. Por exemplo, eu estudei e entendo, já publiquei sobre hiperatividade, que naquela época a gente chamava de síndrome de hiperkinese, que é de hipercinese, que hoje a gente chama de TDAH, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, e outras patologias. Eu diria hoje que a minha formação de especialidade seria transtornos psicopatológicos na infância e adolescência. Quando eu terminei meu curso de psicologia, em 1980, eu me encantei com aquilo tudo, e quando eu falo de encantamento é desafio. O desafio de não permitir que a gente tenha um humano, um indivíduo, que traz consigo uma dor, um desarranjo, e aí quando essa criança se desarranja, quem convive com ela, sejam os pais, sejam as professoras, pedagogos, os clínicos, fono, fisioteórico, todo mundo sofre junto. Isso para mim é um desafio que até hoje eu carrego comigo. Eu não salvo ninguém, não vou mudar o mundo de ninguém, mas desafio não é nem para com os outros, não, para comigo mesmo. Então, entrei na carreira acadêmica, vou estudar isso. E terminando, né, a graduação, eu entendi que a psicologia não me explicava tudo o que eu queria saber sobre o autismo e outros transtornos psicopatológicos na infância e na adolescência. Resolvi por bem ir para o doutorado. E aí não fui para a psicologia, fui para a medicina, fui para a psiquiatria, onde eu passei 4 anos e fui inclusive professor assistente do departamento de psiquiatria. E aí quando então nós tínhamos conquistado aqui no Brasil a liberdade, em 1985, vencemos a ditadura. Então eu convido e converso com a minha esposa, alemã, os meus 2 filhos, e pensei, vamos para o Brasil, porque eu entendia que aqui no Brasil eu poderia ser mais útil. E aí sim, em 1987, eu chego no Brasil, meu primeiro emprego foi na Universidade Federal da Bahia, e ali eu passo quase 3 anos da minha vida cuidando de pessoas com autismo e ministrando as minhas aulas, as pesquisas, ministrando aula na pós-graduação, etc, etc, sobre transtornos psicopatológicos na infância e adolescência. E depois de ali, eu resolvi por bem aceitar um dos desafios, que foi, então, a Universidade Federal de São João del Rei, onde então eu passo 10 anos da minha vida. E desde então, eu peregrino por este país. Sou solidário ao movimento apaiano, sou solidário ao movimento pestalozziano. Então eu tenho contatos e conheço uma grande parte das unidades das pestalozes, das apais no país, e peregrino até hoje neste mundo, já passando neste período por um pós-doutorado, porque durante o tempo que eu estou no Brasil, eu voltei para a Alemanha para fazer um pós-doutorado no serviço de neuropediatria, sempre estudando o mundo do autismo, autolesões, problemas graves de comportamento humano. E no final de 1998 para 99, eu volto à Alemanha pela segunda vez para fazer meu segundo pós-doutorado, e fui fazer no serviço de neuroanatomia e no Instituto de Pesquisa sobre o Autismo. Em 1983, quando eu era doutorando,
foi criado o Instituto Alemão de Pesquisas sobre o Autismo. E eu estava lá. Eu fui o único estrangeiro que participou da criação, da fundação do Instituto Alemão de Pesquisa sobre o Autismo. E desde então, parei no segundo pós-doutorado, já estou com o terceiro pós-doutorado prontinho, está prontinho. E desta vez eu estou vasculhando irmãos de autistas, quem são eles, mas continuo ainda na luta, e para isso, né, estamos trabalhando no Instituto Nacional de Pós-Graduação em Eventos Acadêmicos, na PEA, oferecendo uma série de cursos nessas áreas, que numa outra oportunidade faremos as apresentações do que andamos fazendo. A todos que estão ouvindo, vendo esse relato que me foi solicitado, nós estamos entrando no mundo, né, do sistema online. E o principal mote que nós vamos trabalhar é autismo e seus problemas de comportamento. E por que isto? Porque falou-se em autismo, tem problemas de comportamento. Como lidar com isto? Para tratar-se de como lidar, primeiro precisamos entender de onde vem isso. De que forma, quando, como, performance, topografia. O que é topografia? Ele se bate, ele se esmurra, ele se morde, ele bate com a cabeça na parede, ele se joga no chão e se bate. Ele é heteroagressivo também, quer dizer, num momento de uma fúria, de uma crise, ele pega outras pessoas, ou ele pega objetos. Então, não dá, eu já expliquei isso anteriormente, não dá para você ajudar a fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. O que é faça alguma coisa? É quando eu não sei o que eu vou fazer. Então, nós vamos entrar, estamos entrando, já estávamos nele, mas agora em serviço online, nós vamos entrar mais do que nunca neste mundo. Entender, saber primeiro avaliar que função, frequência, intensidade, topografia, o que interfere para ele fazer uma crise, temos que descobrir isso, e quem ajuda a gente é a análise do comportamento e também um pouco neurociências. É neste mundo que nós vamos nos aperfeiçoar mais ainda, e claro, tratando desse tema, e claro que eu vou trazer uma ou outra vez uma orientanda, ex-orientanda, colegas minhas que trabalham nesta área com esses princípios mais científicos, mais pés no chão, do que ficar tentando elocubrar, né, entrando pelo mundo da virtualidade, da interpretação. Então, é neste mundo que nós estamos entrando.